Seres despertos! Queridos e queridas! Sejam muito bem-vindos a mais uma live nossa do Despertar. E hoje a nossa live aqui é com o bonito do Carlos Alexandre Vogas, meu companheiro. Boa noite. E eu trouxe algumas perguntas para fazer para ele, que ele ainda não sabe quais são as perguntas, então eu acho que ele vai ser meio pego de surpresa. Ele só sabe o tema, que é sobre dependência emocional. E tem uma pergunta, algumas coisas sobre assédio também. Então, para vocês que estão chegando nessa live agora, não deixem de encaminhar a live para as pessoas que estão aí, ó, nesse aviãozinho aí de baixo. Hoje a live não está sendo transmitida na rede vizinha. Eu esqueci de colocar a live para ser transmitida lá. Agora deixa. Agora só quem tiver aqui que vai assistir. Não vai ter jeito. Então, deixa eu encaminhar aqui para as pessoas. E eu tenho certeza que essa live vai ser muito agregadora, porque nós vamos ter o ponto de vista masculino sobre algumas questões bem interessantes, que nós sabemos que são dois mundos diferentes e que às vezes a gente se esbarra muito nessas diferenças de pensamento do que é a dependência emocional aí dentro de um contexto e no mundo feminino, e o que é isso advindo de um pensamento de uma figura masculina. Então hoje nós vamos poder aí ouvir o que o Carlos Vogas tem para nos falar sobre isso. Então já encaminhei a live aqui para as pessoas. Ei, Daiane, seja muito bem-vinda. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, bom que não vai dar nem muito tempo de você pensar. Não. Né? Mas eu vou deixar do assédio pro meio, pra hora que estiver ficando mais quente. Assim, eu vou fazer as de dependência emocional primeiro. Em que medida... Ah lá, dá aí pra Daiane, que ela tá dando oi pra gente, ó. Oi, Daiane. Boa noite. Em que medida você percebe que a sua felicidade ou bem-estar está diretamente ligada à aprovação ou ao humor de outra pessoa? Seja no nosso relacionamento familiar ou até mesmo no seu trabalho. Começou bem. Ei, Neide! Pega aqui, Neide, que hoje a live são umas perguntas inéditas pro Carlos. E eu já comecei arrebentando ele aqui com perguntas sobre dependência emocional. Não vale ficar vendo. Não. Senão você já vai ver as outras. Não. Então, aí eu perguntei pra ele: em que medida você percebe que a sua felicidade ou seu bem-estar está diretamente ligado à aprovação ou ao humor de outra pessoa? Seja no relacionamento, na sua família ou no trabalho. É bem complexo, assim. A gente sempre tem nas pessoas que de nossa convivência mais íntima um certo espelho. Então, quando a gente se espelha em outra pessoa, a gente às vezes tenta ver um reflexo, né? E às vezes a gente cobra do outro o que não era para ser cobrado. Eu estou dando mais atenção do que estou recebendo. Eu estou fazendo mais do que a outra pessoa. Isso no contexto geral, tanto no trabalho quanto no dia a dia íntimo de um casal, de amigos e etc. Então é bem complexo, porque a gente tende a fazer isso. Eu mesmo já me peguei fazendo isso várias vezes, né? Mas a verdade é que o outro é o outro. Do outro lado tem um outro ser humano com seus problemas, com seus discernimentos, com a sua inteligência emocional, com a sua capacidade cognitiva, e que pode ser diferente de você, te demonstrar que é diferente, mas no íntimo pensa mais ou menos igual. Então a gente tem que tentar colocar o outro mais de fora, pensar mais em você, no que você realmente tem que fazer para ser feliz. Tá, mas em que medida que o outro reflete a sua felicidade ou o seu bem-estar? É isso. Então, por exemplo, sim, né? Quando a gente tem algum atrito ou quando você acha que eu sou reativa. Qual que é o nível que isso interfere no seu humor e no seu bem-estar? Isso em nós, no seu trabalho ou na família? Reflete muito.
né? Reflete... Mas não tinha que refletir. Não tinha. É o que eu estava falando antes, eu estava explicando exatamente isso, né? O que a gente tem que pensar é que você tem do outro lado uma pessoa que pode ser reativa, ou pode ser acanhada, ou pode ser meio termo, mas que tem os problemas dela e o pensamento dela, e que você tem que saber discernir isso, aprender com ela e saber como ela é. Descobrindo como essa pessoa é, você vai ser menos reativo. Interfere. É quase impossível, por exemplo, como você citou, num caso de uma briga, de uma discussão, a outra pessoa passar batido, né? Passar impune. Mas isso é sobre a sua dependência emocional. Sim, exatamente. Então tem que ser menos dependente. O ideal é que a pessoa escute, raciocine, pense, avalie e só depois responda, né? E só depois tenha a sua opinião dada, mas nem sempre é o que acontece. É bem complexo mesmo, assim, emocionalmente falando. Já pensou toda vez que alguém for reativo, você for ficar mal? Ou você ficar com bem-estar, assim, você sentir péssimo, um lixo, que às vezes a gente se sente assim, por conta da forma com que o outro tratou a gente. Que às vezes é muito mais sobre o outro do que sobre você. Sim. Mas a forma como você está se sentindo é sobre você e não sobre o outro. Sim, internalizar menos e sofrer menos, né? Exatamente. Ei, Arthur, seja bem-vindo aí, ó, mais um homem. Ó, Arthur, fica aqui na live que daqui a pouco vai sobrar pra você, tá? Porque hoje sobrou pro Carlos. Então, segunda pergunta, você saiu até bem nessa. Não, eu fui mal, eu tô nervoso. Aqui tá nervoso. Qual é o seu maior medo em um relacionamento e como esse medo influencia a forma como você se comporta ou as decisões que você toma? Bom, o maior medo em um relacionamento... Você pegou pesado demais. Eu? Não. Pegou. Honestamente, meu maior medo no relacionamento, e é um erro que a gente comete às vezes, é ferir o outro com a sua inconsequência, né? Ter atitudes e ter momentos de pouco inteligência emocional e ferir o outro, né? E o pior, ferir sem saber que está ferindo. Eu acho que o maior medo que eu tenho é de estar ferindo essa outra pessoa sem achar que isso está acontecendo, né? Sem levar isso em consideração. E é complexo, porque a gente às vezes se molda de uma forma que você age sem pensar. Inconsciente. De forma inconsciente. Mas então o que você tem que fazer agora, né? Que você já tem um processo de autoconhecimento, você já conhece a pessoa que você está se relacionando. Então, como que você ali vai entender esse medo, trabalhar esse medo para você se comportar de uma melhor forma nas suas decisões e para que isso não interfira negativamente no outro e também em você, porque às vezes a sua própria ação interfere negativamente em você. A melhor forma é o autoconhecimento. É saber aquilo que você faz de errado, ter consciência disso, mesmo que às vezes seja inconsciente e inconsequente, mas ter consciência disso e tentar evitar e colocar para o outro as coisas da melhor maneira possível, né? Da forma mais clara e que a pessoa entenda, né? Da forma mais fácil de que o outro entenda. É basicamente isso, né? E por que eu perguntei isso? Ter medo de ferir o outro é importante ter, mas saber como dizer, saber como fazer para não ferir é o que importa. Porque às vezes você tem um medo, mas às vezes o medo não vai te impedir de você ferir. Sim, se você não tiver consciência. Mesmo inconscientemente. Sim, mesmo inconsciente. Você vai ter medo de ferir, mas como você não tem, às vezes, controle sobre as suas ações ou sobre as suas emoções, você vai ferir o outro. Porque aqui, gente, a gente tá falando as perguntas que eu separei para fazer pro Carlos. É sobre dependência emocional e sobre o assédio, tá? Então, quem tá aí na live, que eu já vi que um tanto de gente entrou,
A Nanda falou, na hora precisa ter muito equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional a gente sabe que não é fácil. Mas não é impossível também. Mas é algo muito enraizado, depende muito do seu condicionamento, da estrutura familiar de onde você veio, dos comportamentos os quais você cresceu ali com eles, né? Dos seus pais, das pessoas que estavam ao seu redor. Mas, enfim, abordar essa questão da dependência emocional é importante porque é o diálogo entre os casais. Mas tem gente que não sabe ter o diálogo, porque extrapola, ou é o outro excesso, porque foge do diálogo, né? Então, às vezes, aprender o momento para esse diálogo, né? Tem gente que você vê que a gente percebe que não está preparado para o diálogo propriamente dito. E acaba nesses extremos. Ou num excesso, ou a falta dele mesmo, porque não sabe encarar ali o momento, não consegue abordar o companheiro para falar, ou tem o problema com a reatividade, né, de uma das partes, que isso acontece muito. Então, às vezes, desanima a outra pessoa de ter a conversa com a outra, porque a outra é reativa. E aí, a partir dessa reatividade, você sempre vai para um cenário de conflito, conturbado, e isso vai ao longo do tempo desgastando. Mas sim, Arthur, a melhor forma, sim, é o diálogo, é trabalhar essa questão. E aí, quando as pessoas pensam assim, eu às vezes não tenho uma melhor forma, uma melhor performance dentro do diálogo, é trabalhar isso com você mesmo primeiro. E depois você trabalhar isso com a pessoa, que eu acredito que já é um viés importante para você seguir. Começar por você e depois você alcançar um melhor estado ali de sintonia para o casal. E já começa bem. Então, a terceira pergunta que eu vou fazer para ele ainda é sobre a dependência emocional. Mas eu vou fazer, e quem estiver aí assistindo, vocês façam o favor de encaminhar com esse aviãozinho aí, encaminha a live, porque eu adoro uma live de casal, porque a gente fica ali na iminência de uma briga, né? Mentira, mas a gente não vai brigar na rede social. Não sei. Então, vocês façam o favor de pegar esse aviãozinho aí e encaminhar, porque eu tenho certeza que, primeiro, não é todo dia que a gente tá numa live com um homem respondendo perguntas inéditas sobre dependência emocional e assédio. E ainda mais pego de surpresa, porque ele foi pego de surpresa. E é um assunto muito necessário. Então, homens, tá? Não que as mulheres não precisem também, mas a gente percebe que a maior parcela são as mulheres que vão lá procurar saber mais sobre assunto de relacionamento, né? Dessas questões de dependência emocional, de codependência. E os homens não fazem muito esse movimento. Então, hoje vocês estão tendo a oportunidade de ouvir aqui de uma figura masculina essas perguntas inéditas. Então, encaminhem essa live aí, ó, para que a gente possa ter aí recomendações de live, que a gente possa estar lá nas primeiras indicações das lives de hoje. E a terceira pergunta é: você já se pegou dizendo sim para algo que realmente não queria fazer? Ou assumindo responsabilidade que não eram suas, apenas para evitar um conflito ou manter a paz em uma relação? Sim. Se você falasse não, aí eu ia te desmentir agora. Sim, já fiz isso com uma frequência maior do que devia ter sido. E tudo talvez pelo desequilíbrio emocional de estar com medo de perder outra pessoa, da insegurança, da insensatez, da imaturidade, de tudo junto, né? É mais fácil, às vezes, falar sim do que ter um debate com um não. Hoje eu aprendi que é melhor ter o debate com um não, né? Claro, 99,9% das vezes. Esse não, inclusive, que a gente está falando de dependência emocional, esse não, ele pode estar ali revestido em uma sensação de abandono. Sim. De rejeição. Sim. A própria insegurança. Sim. Né? De colocar limites dentro do relacionamento, de falar o não, porque às vezes você quer ver a outra pessoa, você quer agradar a outra pessoa, e em contrapartida você vai ultrapassar os seus limites. Então seria basicamente esse comportamento, assim, que são comportamentos
de codependência ou de um cenário aí de dependência emocional. É mais fácil falar o sim e a vida seguir feliz. Quer dizer, nem sempre. Mas pelo menos na hora que você falou o sim, tá tudo resolvido. Mas às vezes é um sim que tem consequências. Né? Que vai alimentar uma bomba relógio. Vai. E na hora que explodir... É pior. Então, pode ser pior. Hoje eu sei que falar sim em demasia não é bom. A gente tem que falar sim quando o sim é o correto a ser feito, ou é a atitude ideal, ou é o que você vai ter que fazer. Mas nem falar sim sempre, você vai magoar, você vai ferir, e você vai, às vezes, assumir responsabilidades que você não teria como assumir. Então... Ah lá, pra você ver, gente, ó. Aproveita aí, ou quer viajar e já encaminha a live aí, tá? Que daqui a pouco daqui a pouco o negócio vai ficar mais quente aqui. Eu peguei o Carlos pra fazer perguntas sobre dependência emocional e assédio hoje pra ele, então ele tá aqui passando um sufoco, mas ele tá saindo até bem. Tá sendo ótimo, né? Pra quem? Pra gente e pra eles também. Então vamos, segue o barco. Mas é isso, é esse movimento. E esse sim é para ser trabalhado tanto no relacionamento afetivo, no cenário de família, pais com filhos. Sim. Pais com filhos, né? Sim. E no trabalho também. Sim. Porque isso tá dentro da questão do assédio. A ausência do sim, às vezes, a você não colocar limites ou você não respeitar o limite do funcionário, pode ali ultrapassar a linha tênue e a gente acabar sofrendo ou praticando um assédio. E no contexto familiar também, a questão da codependência e da dependência emocional. Né? Pode ser tanto na relação dos pais com o filho ou dos filhos com os pais. Você impedir seu filho de ter autonomia ou você se vê dependente emocional do seu filho. Sim. Então, isso lá também é importante, né? Não, no contexto geral, né? Falar sim para tudo, consequências virão, entende? É isso. E a quarta pergunta. Como você descreveria a sua identidade e o seu valor pessoal se por um momento você não tivesse nenhum dos seus papéis atuais? De marido, pai, filho, profissional. Ou se as pessoas mais importantes para você não estivessem por perto? Nossa, que perguntas complexas. Como eu me descreveria se eu não tivesse nada disso? Como você descreveria sua identidade e o seu valor pessoal se por um momento você não tivesse uma figura paterna, uma figura de marido, né, de companheiro, de filho e profissional? Ou se as pessoas mais importantes para você não estivessem por perto? Acho que se isso ocorresse, talvez eu estivesse seria menos intenso, eu seria uma pessoa com menos responsabilidades perante os outros e talvez eu pudesse ser assim, eu tivesse menos vontade de seguir o caminho. Será? Acho que sim. Vamos considerar um contexto pessoal. Você foi pai muito cedo. Fui. E isso tirou de você uma parte da sua juventude. Sim. Te trouxe responsabilidades muito cedo. Foi. Então agora, vamos imaginar que você tivesse vivido essa parte da sua juventude. Porque aí você já teria o papel de filho. Mas, por exemplo, de pai profissional ali, a gente podia falar que não, mãe, muito ainda. Então, tente se imaginar lá e como você descreveria sua identidade. Mais ou menos o que eu falei. Seria menos intenso. Acho que eu seria menos intenso. Eu tive com essa situação que a Daniele colocou, né, de ter me casado e sido pai muito jovem, com 19 anos eu era pai. Eu tive que me dedicar a isso, eu tive que deixar de aproveitar muita coisa
que eu aproveitaria se eu não fosse pai. E talvez eu fosse menos intenso, que eu digo, nas minhas características de querer sempre crescer, de sempre fazer o melhor, de evoluir profissionalmente, economicamente, financeiramente. Mas também por pouco... essa foi uma responsabilidade, né? E se eu não tivesse sido pai jovem assim, não tivesse me casado, talvez isso viesse com mais tempo, né? E eu fosse Mas mais aí relaxado. você poderia também pensar que você fosse menos dependente. Com certeza. Porque uma coisa que veio de uma forma muito intensa ocasionou isso. Você começou a fazer esse movimento por tudo que veio e não por você mesmo. É isso a pergunta. Sim, eu fiz porque veio, porque eu quis. Sim. E foi a decisão que eu tomei. Tomando esta decisão, as consequências foram essa situação emocional e mais fechada, né? Por que eu fiz essa pergunta? Porque aqui o importante é a gente pensar que muitas vezes a gente constrói o nosso eu a partir do outro. E que não é, no mundo ideal, seria a construção do eu a partir do outro, mas do outro não nessa intensidade da dependência emocional. Né? É com o incentivo, com o auxílio, com a convivência das etapas. Você vai ter essa construção do eu a partir das relações como filho, você tendo os pais, e depois você sendo pai, você sendo companheiro. Mas quando algumas coisas acontecem, às vezes precocemente, essa construção ela se torna intensa e aí você acaba, às vezes, fazendo isso mais pelo outro. Sim. Do que por si mesmo. E acontece. Na verdade que você queima etapas, né, de evolução. Isso. E aí o Arthur falou que equilíbrio emocional é a capacidade de lidar com as emoções. Isso mesmo, de forma saudável, consciente, mesmo diante dessas situações desafiadoras. E ter esse equilíbrio, Arthur, é muito importante, né? Mas também não significa não sentir tristeza, raiva, ansiedade. Mas sim saber reconhecer, compreender e gerenciar esses sentimentos. Até porque esses sentimentos negativos, eles fazem parte da gente. Né? A tristeza, a angústia, o rancor são sentimentos genuínos e eles fazem parte da gente. E trabalhar ali o processo da aceitação de que eles fazem parte de nós como seres humanos é importante, é válido. E respeitar o nosso momento de quanto a gente está assim também. Lógico também nos tornarmos aí responsáveis, porque, por exemplo, quando é raiva, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso em relação às pessoas que estão ao meu redor ou em relação a eu mesmo, né? Então, é muito importante a gente, sim, perceber aí o que vai fazer com isso. E aí, a próxima pergunta... Acabou a live. Gente, live relâmpago. A próxima pergunta, que é a pergunta do assédio, que é pra fechar com chave de ouro. Mas por que eu fiz questão dele vir responder? Eu achei que tinha mais. Por que eu fiz questão dele responder? Mas antes, gente, encaminha essa live aí quem estiver assistindo pra que as pessoas possam vir aqui ouvir de uma figura masculina essa interação sobre o que uma figura masculina pensa em relação a uma temática de assédio, a essa pergunta. Então, é importante a gente encaminhar a live mesmo, até mesmo, não tô falando pra vocês encaminharem pra homens, mas se for pra um homem, claro, vai ser ótimo, porque assim as pessoas podem trabalhar, expandir a consciência, né, fazer um trabalho mental aí, porque por conta do machismo estrutural, a tendência é que os homens ali sigam numa mesma linha de raciocínio para esse assunto, que é muito sério. Então, diante de uma situação de assédio, e aí agora ele vai responder porque ele é chefe, né? Você é pai, você é companheiro e você é homem, né? Então, vamos considerar todas essas figuras. Diante de uma situação de assédio, seja você testemunha ou mesmo percebendo que pode ter agido de forma inadequada, sem intenção,
né, às vezes de forma inconsciente. Qual seria o papel e a responsabilidade de um homem para intervir ou corrigir o comportamento? Bom, ter a consciência de que passou o limite, que está cometendo algo que está constrangindo e causando o assédio ao outro, eu acho que o primeiro papel é fazer com que isso pare, imediatamente, né? Se você está presenciando isso, eu estou na presença de um assédio acontecendo na minha frente e que eu vejo claramente que aquilo é um assédio, que há um constrangimento, né? A primeira coisa é parar. Opa, peraí. Você está ultrapassando o limite. Mas vamos colocar aqui as situações. Se for no trabalho, você como empreendedor e proprietário. Sim. Coloca essa situação primeiro. E na situação de testemunha, como que você ia reagir? Se eu estivesse cometendo esse assédio, é isso que você... Não, se você está testemunhando primeiro e você é o proprietário e o assédio está ali acontecendo na relação de trabalho. Você está vendo 2 funcionários seus e você está percebendo que aquilo não está legal. Como que você vai corrigir esse comportamento? Primeira coisa é colocar de forma bem clara que aquilo está errado. Mas tem que chamar para conversar, de forma individual, sem ser na frente das pessoas. Sim, não, cessar a situação que você presenciou de imediato. Gente, vem cá, vamos conversar. E, evidentemente, explicar que aquela é uma situação que está infringindo a ética, né, e a moral e os bons costumes, né, e que aquela pessoa está causando à outra um grande mal. E que isso não pode continuar de forma alguma. Dentro de uma empresa, por exemplo, é motivo daquele cidadão ser transferido ou demitido, né? Se ele continuar fazendo isso. Denunciado. Ou denunciado, evidentemente, né? Dependendo do grau de assédio e o tipo de assédio, denunciado mesmo, né? E escutar da pessoa que está sendo assediada o que está afligindo ela. Acolher a vítima. Você está sofrendo com isso tem algum tempo? Isso é comum? Essa pessoa faz isso com você com frequência? Você precisa de algum auxílio, algum apoio para denunciar essa pessoa? Enfim, tentar apaziguar ânimos. Né? E como empresa pensar no intuito ali da prevenção. Sim, né? Aquilo tem que ser um exemplo, né? Se houve uma situação de assédio e as pessoas vão ficar sabendo, mesmo numa pequena empresa, eu acho que numa pequena empresa, uma empresa com até 20, 30 colaboradores, acho que as coisas espalham assim, fogo ladeira acima, né? Água morra abaixo, fogo ladeira acima. Então espalha muito rápido. Então assim, se essa atitude não for cortada pela raiz, a situação, número 1, pode continuar, e o número 2, você é corresponsável, codependente, ótimo, né? Corresponsável por isso. Você é corresponsável. A partir do momento que você está sabendo que a situação está acontecendo, você tem consciência, e você não agiu para que ele terminasse, você é corresponsável. E arque com as consequências. Sim. E aí, no sentido da prevenção, importante, mostra um desejo sincero de responsabilidade e transformação. Algo essencial para construir relações mais saudáveis, igualitárias e respeitosas. É isso, Arthur. É isso aí. Muito obrigada, viu, pela participação, porque... E aí, é algo assim, todos nós aqui trabalhamos, né? Eu já expus aqui a minha situação que eu já vivenciei de assédio como servidora. O Carlos, ele é proprietário de um hospital veterinário, então ele tá ali, ele como chefe e como trabalhador também, e como ele responsável pelos funcionários de observar situações como essa. Já houve situação de demitir um colaborador por conta disso. De assédio sexual. Quando a gente ficou sabendo, a demissão foi sumária, imediata e sem direito à defesa. Assim. Porque não é uma coisa que... Isso pega... Isso é profundo. É muito profundo. É algo profundo, pra né? todo mundo que está envolvido.
Então, a prevenção que eu falo é até mesmo no sentido de colocar o que é o assédio. O que configura, né? A repetição do comportamento, por exemplo, né? A repetição do constrangimento. A gente sabe que tem ali alguns requisitos para cumprir, porque a linha é tênue e a gente não pode confundir com má relação interpessoal. Né? Isso ou porque eu não vou com a cara do meu colega de trabalho, ou porque eu tenho ideias e opiniões diferentes da dele. Então a gente tem que saber sim, e falar sobre esse assunto é muito importante. Agora coloca pra gente como você, se você tivesse em alguma situação, percebendo que você agiu de forma inadequada e sem intenção. Como você vai corrigir o comportamento? Assumir o erro, em primeiro lugar. Assumir o erro, né? Colocar para que todos vejam que você cometeu um erro, né? Que você falhou, até como ser humano nessa hora, né? A partir do momento que você assumiu esse erro, se retratar, se desculpar e tentar amenizar da melhor forma possível para aquela pessoa que sofreu o assédio, esse choque, né? Assumir o erro, se desculpar e se colocar à disposição para qualquer situação que ela tenha sofrido, né? Isso. Ai, que bom. Bom que o Arthur já tá aqui, ó, super participante. Tô adorando, viu você aqui na live. Arthur tá ótimo. Tá ótimo. Assédio é qualquer comportamento indesejado de caráter sexual, invasivo, constrangedor ou intimidatório que ultrapassa os limites do outro, mesmo que não intencionalmente. E é bom a gente perceber isso, porque quando eu falei aqui, que eu perguntei, né, pra ele, qual que seria a responsabilidade para se retratar ou corrigir o comportamento, que às vezes quem cometeu lá naquela hora, ela não tinha essa intenção ou essa consciência. Isso vai voltar atrás do fato? Não vai. Mas ela precisa saber agora que o que ela estava fazendo, praticando, é um crime. E sim, assumir a responsabilidade e sim, se retratar. Né? E arcar, sim, com o comportamento dela. Porque numa altura dessa na nossa sociedade, só não sabe o que configura o assédio quem não quer, quem tá em outra bolha por aí. Né? Quem ainda não tá trabalhando ou quem não tá acompanhando internet, televisão. É indispensável pra gente viver em sociedade saber desses limites. E saber o que configura ou não a prática desse delito. E aí o Arthur colocou, intenção não justifica o impacto. E não justifica mesmo, porque se fosse assim, ia ser ótimo, né? Ai, mas eu não tinha intenção. Eu só tinha o desejo, né? Às vezes de tocar, ou às vezes de ficar naquela insistência pra sanar o seu desejo. Mas e o outro? Se justificasse, tava ótimo, né? E aí as vítimas que se lasquem pra lá com o resultado, com esse dano moral, porque é um dano mental, que é um impacto, assim, absurdo. Então, mesmo uma atitude feita com brincadeira pode ser percebida como invasiva, ofensiva ou opressora. Ainda mais aquelas brincadeiras que a gente pode falar que é o bullying do trabalho. Porque o bullying do trabalho configura assédio. Né? Que é aqueles negocinho chato. Ou aquele chefe sem noção que gosta de ficar chamando sua atenção reiteradamente na frente dos outros. Isso é super constrangedor, né? Às vezes na frente dos clientes, porque por mais às vezes que o funcionário ele tá agindo de forma errada, né? Às vezes não tá te entregando o serviço conforme o previsto, mas tem aquelas pessoas que não sabem lidar com as próprias emoções e vai chamar a atenção do funcionário daquela forma absurda na frente dos outros funcionários, não na frente dos clientes. Então, isso daí também, ou aquelas brincadeirinhas chatas. Não chama atenção de forma grossa, mas usa de brincadeirinha. E aí, reconheça o erro, não coloque a culpa na vítima, busque entender de forma ativa. E comprometa-se a mudar. E esse mudar aí, né, gente? Isso é fundamental.
E a partir do momento que você tenha consciência do que você está errando, as ferramentas para mudança, elas vão aparecer mais fácil, né? Eu acho que os métodos corretivos, autocorretivos, eles são fundamentais. Aprender isso, né? Aprender isso em terapia, em metodologias, né? De sempre. Eu acho que isso só tem a fazer essa pessoa crescer. E aí a gente fez um loop, né? A gente fez aqui, ó. A gente viemos da dependência emocional para fazer um looping, porque nós voltamos para a questão do autoconhecimento. Sim. O comprometa-se a mudar, que o Arthur trouxe aqui agora, foi exatamente isso. Se comprometer a mudar, ei Jéssica, seja bem-vinda. Se comprometer a mudar é exatamente isso. É você fazer agora por você. Né? Você já se retratou, já fez o movimento que precisava fazer de amparo ali à vítima, já fez às vezes já se reconsiderou, arcou às vezes, porque reconsiderar não quer dizer que é porque eu pedi desculpa, que a vítima vai falar assim, ai fofo, então não vou te denunciar. Aí ela vai decidir com o que ela vai fazer com aquilo que ela tá sentindo, porque é direito dela te denunciar. Sim. E aí o Arthur trouxe testemunha de um assédio. Não se cale. Se for seguro, interrompa com firmeza, dê apoio à vítima, converse depois, mostre que ela não está sozinha, pergunte como pode ajudar, denuncie as autoridades competentes para que as providências sejam adotadas. E é exatamente isso. Esse é o papel de quem está na situação de ver, de presenciar um assédio e que às vezes a outra pessoa é frágil ou está emocionalmente tão submissa. E outra coisa, às vezes o impacto da pessoa que é assediada, ele não acontece assim na hora. Isso depende da pessoa. Sim. Tem pessoas que vai sentir na hora e que dali você já vai ver, mas tem gente que vai negar aquele acontecimento. E aí eu vou dar aqui o meu exemplo, porque foi assim. Eu sofri um impacto no dia, que foi um impacto muito pra lá de normal. Mas do dia seguinte pra frente, eu só queria negar que aquilo tinha acontecido. Então na minha cabeça eu reformulava a situação 10.000 vezes, eu reconstruía, eu voltava, eu pensava de um jeito, eu tentava minimizar, eu tentava justificar e ficava fazendo aquele movimento. E nesse movimento eu demorei uns 3 meses, eu acho, pra eu denunciar. Então às vezes aquela pessoa no dia, se for um ambiente de trabalho e o chefe ali presenciou, às vezes no dia não adianta ficar pressionando, né, a vítima por conta ali do ocorrido, mas prestar um apoio contínuo, até para fortalecer essa pessoa, para ela depois ter essa coragem, porque a gente sabe que realizar as denúncias de assédio não é uma decisão fácil. E não é o caminho que a maioria delas tomam, porque a gente vê aí que são pouquíssimas pessoas que chegam até no final. Porque é um percurso difícil, a pessoa tem que reviver tudo, ela é questionada várias vezes sobre o que ela vivenciou, e às vezes até questionada mesmo sobre o fato, você tem certeza? É isso mesmo? Você não tá exagerando? Você não tá exagerando? E isso dentro do processo todo vai passar por isso, porque infelizmente a gente ainda vive num processo arcaico de procedimento aí criminal que permite esse tipo de questionamento. E que pode ser abordado às vezes por um profissional específico, que aos pouquinhos tá chegando lá. Hoje já tem o apoio de psicólogo, mas não é todo processo que vai ter. Não é todo lugar, toda delegacia que você vai chegar e você vai ter um amparo, você vai ter um apoio, porque a gente sabe que a realidade não é essa. Mas não é por isso que nós não precisamos encarar e denunciar. A gente precisa sim. Mas às vezes você precisa ter um fôlego, às vezes um suporte emocional da família, do companheiro, né? Dependendo do contexto, a vítima precisa desse suporte para ela então decidir denunciar de fato, porque isso precisa ser denunciado
Porque também, pelo nosso contexto social, eu vejo que só com essas respostas, advindas das denúncias, das punições, é que as pessoas vão de fato entender que esse tipo de comportamento advém de um comportamento enraizado, um machismo estrutural, que permite com que esse tipo de coisa aconteça. Porque igual você falou, Arthur, o fato de ser não intencional ou de ser inconsciente não justifica, e a maior parte dos casos acontece assim. Porque os comentários sem noção, os toques, às vezes as insistências, acontecem muitas vezes, e eu acredito que seja às vezes, assim, pro assediador, tá sendo natural na cabeça dele. Porque a sociedade que ele vive é esse tipo de comportamento que acontece. Então a gente precisa mudar essa dinâmica a partir do movimento. Então, vítimas, por mais que seja difícil esse processo, buscar esse fortalecimento, buscar o apoio, às vezes mesmo que demore um tempo, você tem um tempo aí pra digerir. Não pense que um mês que aconteceu, 2 meses, você perdeu seu direito de ação, porque não é assim. Então, processe isso, busque ajuda terapêutica, profissional, para que você se fortaleça e exerça o seu direito de ter aquele crime ali penalizado, né? Então, você quer deixar alguma coisa? A gente vai finalizar a nossa live. Vocês gostaram? Depois fala aqui, ó. No âmbito do serviço público, mais precisamente em Minas Gerais, existe a Lei Complementar 116 de 2011. Ai, se eu já conheço essa lei, viu? Misericórdia. Mas, ó, amém. E é isso mesmo, viu? Dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública estadual. E, infelizmente, isso dentro do Estado é terrível. Porque é muito cacique para pouco índio, né? Então, aí, todo mundo com muito poder e aquela coisa toda, mas, enfim. Um dia a gente vai falar só sobre esse assunto, que aí eu aproveito e, ó, descarrego. Então, a gente vai finalizar a nossa live. Arthur, valeu, viu? Obrigada pela força. Você brilhou. Brilhante participação do Arthur. Não, demais. Foi assim. Colocações pontuais. Sensacional. Sensatas. Muito bom. E até com um paro legal, Arthur. Não, nota 10. Você já encaminha a live aí depois, porque eu tenho certeza que muita gente precisa desse conteúdo. Fazer uma live com o Arthur. Daqui a pouco a gente convida ele para fazer a live. Próxima live vai ser sobre curiosidades, brincadeiras, coisas leves, tá? E aí, Arthur, encaminha a live aí depois, porque isso é um assunto importante, né? Compartilha lá nos stories, todo mundo aqui que assistiu. Muito obrigada a todos vocês que entraram na live, participaram com a gente. Você quer deixar algum recado final? O recado final é que o respeito acima de tudo, tentar se colocar no lugar do outro, a empatia é algo importantíssimo, principalmente para os homens, né? Eu tenho isso na minha cabeça, né? Assim, aquela mulher é filha de alguém. Ela tem um pai, ela tem uma mãe. Então, há que se ter respeito por isso, né? Pela história de outras pessoas envolvidas e dela, principalmente por ela ser um ser vivo, um ser humano, e que merece respeito. Respeito, exatamente. Que não há diferença de ter respeito com homens e mulheres, todos têm que ser respeitados. Porque também existe o assédio, né, pro homem no ambiente de trabalho, então todos precisam desse respeito. A colocação que eu acho é essa, o mais importante é ter consciência. E se você faz parte de um grupo onde assédios são comuns, saia desse grupo ou denuncie, porque... porque o ambiente contamina. Contamina demais. O ambiente contamina, o ambiente adoece. Sim, é isso. Vai acabar te adoecendo, ou você vai ser contaminado e isso não vai te fazer uma pessoa melhor de forma alguma. Exatamente. É isso. Então é isso, gente. Arthur, obrigada, viu? Valeu, Arthur. Gente, boa noite. Tchau, muito obrigada. Não deixem de comentar se vocês gostaram, viu? E siga lá o tio Carlos na rede social dele. Ele é médico veterinário. Então eu sei que tem gente aí que tem cachorro. Então segue lá o tio Carlos. vet_tio Carlos. Então, um beijo. E até a nossa próxima live vai ser... Hoje é sexta? Domingo.
Domingo? Domingo. Tchau!